pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicopatia e redes sociais. Bom pessoal, antes de mais nada é muito interessante a gente trazer para vocês a proposta da definição do que vem a ser a psicopatia. Aqui nós temos uma definição legal para vocês do que vem a ser a psicopatia. Por que é interessante falar de psicopatia? Para vocês diferenciarem essa definição da definição de serial killer, ok? Então, o psicopata é aquele indivíduo insensível, é aquele indivíduo frio, calculista, é aquele indivíduo que não tem sensibilidade nenhuma em relação à dor do outro. As mesmas características do serial killer. No entanto, o serial killer possui outras características que o diferem enormemente do psicopata. E hoje nós vamos enfatizar muito sobre a psicopatia. Então, o nosso foco aqui é só psicopatia. Aqui nós temos uma definição de psicopatia que coloca o seguinte: é um indivíduo frio, calculista, insensível e não sente nenhum tipo de remorso ou culpa pelo que faz. Além disso, é muito manipulador, tá? Exerce uma grande influência negativa sobre os membros de um grupo social, quando ele faz parte de um grupo social, tá? Para a psicologia é considerado um clássico caso de comportamento antissocial. Então, se vocês forem procurar o manual de classificação de doenças mentais, vocês vão considerar o psicopata como um indivíduo que possui comportamento antissocial. Onde o indivíduo psicopata conhece as consequências dos seus atos, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. Ele é bem consciente do que ele está fazendo, tá? Apesar de não poder falar de normalidade de comportamento. Então, algumas características não são importantes aqui para chamar a atenção em relação à psicopatia. É um indivíduo que sabe muito bem o que ele está fazendo, ele conhece muito bem as consequências do que ele está fazendo. Se você perguntar para ele por que você fez isso, ele sabe te dizer por que ele fez isso, ele sabe te dizer em que condições que ele fez isso. Então, nós dizemos em psicologia que ele é um indivíduo extremamente cônscio do que ele está fazendo. Então, ele faz a maldade, ele faz a crueldade sabendo que ele está fazendo tudo aquilo e sabendo que ele está gerando um mal para o indivíduo. É diferente de outros transtornos de comportamento que nós temos aí, como por exemplo a esquizofrenia, tá? Bom, uma outra característica que nos chama atenção aqui em relação à psicopatia é o fato de que todo psicopata, às vezes, é confundido com o serial killer no sentido de que o psicopata tem que matar. Ele é considerado um psicopata porque ele é homicida, não necessariamente. O psicopata, a característica dele é frieza, calculismo e insensibilidade em relação ao outro. Então, o estelionatário é um psicopata. Aquele indivíduo que faz mal de alguma maneira ao outro, sabendo das consequências do seu ato, ele é um psicopata, tá? Poderia enumerar vários casos de psicopatia aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é que não necessariamente o psicopata se enquadra apenas naqueles indivíduos que cometem homicídio ou que são considerados serial killers. Não. Existem essas características aqui que são as características que enquadram o indivíduo dentro desse transtorno de antissocial. Aí é muito importante também nós trazermos a vocês uma definição do que vem a ser redes sociais, porque hoje nós utilizamos muito as redes sociais e nós temos que tomar muito cuidado em relação a elas. Rede social é uma estrutura social, tá? Física, composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos em comum. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui duas abordagens diferentes, extremamente diferentes entre si, para explicar um pouquinho a questão da psicopatia, tá? Em primeiro lugar, a psicanálise. Vocês já viram em módulos anteriores que a psicanálise, ela compartilha da ideia de que nós somos indivíduos que possuem os três elementos psíquicos que nos governam, que é o id, o ego e o superego. O ego é o elemento psíquico que controla o id e o superego para que a gente se mantenha dentro de uma normalidade na sociedade, para que a gente possa apresentar os nossos comportamentos como considerando comportamentos adequados dentro de uma sociedade, sem violar regras, normas e dentro de uma adequação bem-vinda para a nossa sociedade. Então, o ego, ele é o regulador do id e do superego. O superego é aquele elemento psíquico responsável por fazer
com que o indivíduo viva em função de normas e regras. E ele não desvia dessas normas e regras de maneira alguma. Então é aquele indivíduo super controlador, é aquele indivíduo que não sai das regras de maneira alguma, é aquele indivíduo que não foge a nenhum contexto social de forma alguma, com medo das punições que virão. O id já é totalmente o oposto do superego. O id é aquele elemento psíquico da impulsividade, da libido, que faz o que quer, do jeito que quer e da maneira como quer. É aquele elemento psíquico que nos faz agir de maneira irracional, impulsionado pelo nosso prazer, pelo desejo, ou seja, é aquele elemento psíquico que faz com que a gente haja independentemente das consequências. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e da maneira como eu quero, tá? Então, se nós formos observar esses três elementos psíquicos, a pergunta que eu faço é: o psicopata, ele é um indivíduo que está com qual desses três elementos super elevado, de tal forma que ele não está conseguindo se controlar? Id, ego ou superego? É o id, pessoal. Então, o id é o elemento psíquico que faz com que os psicopatas ajam da maneira como eles agem. Eles não têm mais o controle do seu superego, ou seja, eles não sabem mais o que são normas e regras na sociedade, ou mesmo que saibam, eles não querem seguir. Para eles não faz diferença seguir normas e regras na sociedade. Para eles não faz diferença ter uma conduta moral e ética, tá? Então o superego deles está extremamente enfraquecido. O ego já não dá conta mais de contrabalançar os dois, porque o ego seria o apoiador dos dois. O id sobressaiu tanto em termos de libido, eu faço o que eu quero. Eu maltrato, eu vou judiar, eu vou fazer o mal ao outro e vou sentir prazer com isto. Então o id tomou tanto conta desse indivíduo que os outros dois elementos psíquicos se sentem enfraquecidos em relação a ele. Então é muito importante que vocês lembrem que a psicanálise apresenta a ideia de que o elemento psíquico responsável por fazer com que o psicopata haja da maneira como ele age, com insensibilidade, frieza, e sabendo dessas consequências, de fazer maldade ao outro e continuar fazendo maldade ao outro, é o id. Em contrapartida, nós temos uma outra abordagem, que é o behaviorismo, completamente diferente da psicanálise. Então nós temos duas abordagens que lidam muito bem com as explicações relacionadas ao porquê do psicopata agir da maneira como ele age. A psicanálise através do id, ego e superego, e o behaviorismo, que propõe que esses indivíduos não nascem assim. Eles são produtos de um ambiente que cria as condições para que eles se comportem dessa maneira. Que ambiente é esse? Ambiente físico, social, histórico e biológico. Então, esses quatro ambientes interagindo junto do indivíduo, em conformidade com a vida do indivíduo, vão fazer com que, em um dado momento da vida dele, ele desenvolva esses comportamentos que foram apresentados aqui anteriormente, que classificam o indivíduo como um psicopata. O behaviorismo, então, ele parte da premissa de que nós, enquanto organismos vivos, seres humanos, à medida que nós vamos interagindo com o mundo, nesses quatro ambientes, nós nos tornamos produtos de um ambiente ou de um meio que vai nos modelando e fazendo com que a gente haja da maneira como a gente age. Então, para o behaviorismo, a história de vida desses indivíduos, o ambiente social desses indivíduos, o ambiente biológico, fisiológico desses indivíduos e todo o ambiente físico, estrutural desses indivíduos é o equipamento necessário para fazer com que esse psicopata haja da maneira como ele age. Então é como se nós disséssemos que ele é produto de um meio dentro desses quatro ambientes, onde você deve buscar a explicação para esses quatro ambientes. Ok? Ficou clara essa diferenciação aí para vocês entre a psicanálise e o behaviorismo? Ok, então vamos passar para frente. Existem alguns estudos já sobre as observações que podem ser feitas dentro das redes sociais para encontrar perfis de indivíduos que possuam características similares à psicopatia e até mesmo ao narcisismo. Esses dois autores aqui já começaram alguns estudos relacionados a isso e verificaram que, como nas redes sociais as pessoas têm
uma grande quantidade de informações de si mesmo expostas para todos, não são todas as pessoas, mas a grande maioria das pessoas gostam de fazer isso e fazem isso, e muitas dessas ocasiões foram feitas análises de indivíduos que apresentam comportamentos psicopatas e narcisistas. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas redes sociais, porque apesar delas serem um veículo de comunicação, apesar de terem se tornado uma forma lúdica e às vezes prazerosa de nos comunicarmos com o outro, ali também existem malefícios, como por exemplo, pessoas que têm esse perfil de psicopatia e narcisismo e que estão ali para criar problemas para outras pessoas, como é o exemplo que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, muito cuidado, pessoal, é um alerta que nós da psicologia fazemos a vocês, muito cuidado com a exposição que vocês fazem dentro das redes sociais, porque ali dentro nós estamos encontrando um número grande de pessoas com perfis de comportamentos inadequados que podem vir a prejudicar vocês enquanto pessoas que apresentam caráter e honestidade adequadas dentro do nosso mundo, dentro do nosso ambiente e podem ser lesadas por esses indivíduos. Então, muito cuidado com o excesso de exposições, ok? Vamos para alguns exemplos. Obviamente que numa situação dessas a gente tem que posicionar o nome das pessoas com nomes fictícios, né? Ou com apenas siglas para que elas não sejam reconhecidas. MMM de P, de 51 anos, conversa muito bem e anda muito bem vestida. É a referência que se faz a esta pessoa, que é uma pessoa considerada um indivíduo que tem esse perfil dentro da psicopatia, tá? Diz a descrição do grupo com mais de 20 mil membros, tá? Que reúne relatos de vítimas desta pessoa. Então, existem 21 mil pessoas que se reuniram dentro de uma rede social para falar a respeito desta pessoa que tem essa característica similar à psicopatia, numa tentativa de denúncia ou de alerta às outras pessoas de que esta mulher é uma mulher que faz qualquer coisa para obter como objeto de prazer a dor do outro, ou que ela quer que possa ser benefício a ela, independentemente do que ela vai causar ao outro, tá? Então, a M-golpista de U tem um histórico de golpes registrados na cidade do interior de Minas Gerais e virou meme nas redes sociais. Na realidade, as pessoas utilizaram as redes sociais como forma de informar ou como uma condição de informação para as outras pessoas ficarem atentas em relação a esta mulher que tem esse perfil de psicopatia, porque ela engana outras pessoas, tá? Ela usufrui de outras pessoas para se dar bem. Então a rede social aqui neste caso foi utilizado como uma forma de chamar a atenção das pessoas para esse cuidado, tá? Neste outro exemplo aqui, nós temos LC, que está passando por um contexto de investigação policial, que ganhava confiança das vítimas dentro das redes sociais, tá? E também tem perfil de psicopatia, tá? Ao manter um relacionamento amoroso virtual. Ela é suspeita de aplicar golpes após seduzir mulheres pela internet, se passando por homens. Ou seja, ela criou um perfil, ela é mulher, sexo feminino, mas criou um perfil masculino, criou toda uma rede masculina de imagens, fotos e fala apropriada, adequada para seduzir mulheres, fez se passar inclusive por médico e delegada para seduzir mulheres em relacionamentos amorosos e obter vantagens financeiras em relação a essas mulheres. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para o cuidado com a exposição da vida de vocês em redes sociais e o cuidado também com as pessoas que vocês aderem ou com as pessoas que vocês, de alguma maneira, se unem dentro dessas redes sociais sem conhecer. Muito cuidado e fiquem atentos em relação a isso, tá? Bom, no nosso último caso aqui, nós temos SHFCH, de 31 anos, que oferecia vagas de emprego pelas redes sociais e, em contato com as vítimas, ela pediu uma quantidade de dinheiro para comprar apostilas para um suposto curso de formação. Ela, inclusive, pedia toda a documentação pessoal das pessoas, carteira de habilitação, carteira de identidade, carteira de trabalho. Recebia o dinheiro dessas pessoas e as pessoas não tinham acesso a mais nenhuma informação.
Ou seja, pessoal, o que eu estou tentando alertar vocês aqui? Primeiro, as nossas redes sociais, já estão ocorrendo estudos mostrando que nossas redes sociais permitem e às vezes até mesmo facilitam, tá, a adequação de pessoas com esse tipo de perfil. Isso é inevitável, são redes sociais e não há como ter controle sobre isso. Mas nós, enquanto indivíduos que usamos essas redes sociais, podemos ter controle do que nós apresentamos a respeito de nossas vidas e o controle e o cuidado de com quem nós vamos fazer amizade e com quem nós vamos passar informações a respeito da vida da gente, tá? Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, pesquisas já estão sendo feitas, ainda não são pesquisas publicáveis cientificamente, mas pesquisas já estão sendo feitas, de que nessas redes sociais, de uma maneira geral, existem pessoas de má fé que se associam a essas redes sociais com esses perfis de psicopatia para trapacear, enganar, serem frias e calculistas e fazerem qualquer coisa para obter vantagem sobre o outro, ok? Espero que essa nossa videoaula tenha ajudado a vocês a esclarecer um pouquinho a ideia do que vem a ser a psicopatia e a ideia da relação entre a psicopatia e as redes sociais. Vocês terão, juntamente com o módulo 10, que é a atividade 10 de vocês, duas questões relativas a esse conteúdo aqui, especificamente sobre esse conteúdo. Então, à medida que vocês forem respondendo a atividade 10, verifiquem que vocês terão questões referentes ao módulo aula 10, que fala sobre transtornos de comportamento de uma maneira geral, e questões relacionadas a este conteúdo aqui, ok? Bons estudos e boas notas para vocês em relação a todos os módulos, incluindo esse. Até mais, pessoal!